vamos começar. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma grande alegria receber vocês aqui para falar de um assunto tão importante quanto esse, que são os direitos humanos. O ciclo de conversas Jesus e os Direitos Humanos é uma promoção do coletivo cristão progressista O Amor Vence SC, com o apoio da Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog. A proposta desse encontro é promover reflexões a partir de uma compreensão cristã sobre os valores universais dos direitos humanos, combatendo preconceitos a partir do diálogo. A mensagem de Jesus é o anúncio da chegada do reino de Deus, que, segundo o próprio Cristo, é amor, paz e justiça. O caminho apontado por Jesus é de construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E estão programados 4 encontros ao longo de 2024. Esse primeiro de hoje é sobre Jesus e a pobreza. Em junho, nós vamos falar sobre diversidade, tolerância e preconceito, abordando a LGBTfobia. Já em agosto, o tema é igualdade de gênero e o reino de Deus, refletindo sobre o machismo na nossa sociedade. E, por último, em novembro, o mês da consciência negra, vamos falar de fé antirracista. Então, falando um pouquinho da dinâmica desses encontros que a gente vai realizar durante o ano, cada um desses encontros do ciclo de conversas Jesus e os Direitos Humanos terá 2 convidados, que é um representante da sociedade civil e que é militante do tema e um representante da fé cristã. No encontro de hoje, então, sobre justiça social e o reino de Deus, recebemos a advogada Rosane Magali Martins. Ela que já está aqui conosco vai falar sobre o tema. Rosane é mestre em educação, gerontóloga e escritora, autora de 14 livros publicados, fora os não publicados, né, Rosane? É palestrante nas áreas do direito das famílias, envelhecimento humano e feminismo. Atua como militante em defesa dos direitos humanos desde a década de 80, principalmente em relação às mulheres e à comunidade LGBTQIAP+. Também recebemos o professor doutor Fabrício Araújo, ele que é doutor em estudos de linguagem, mestre em literatura inglesa, experiência de mais de 2 décadas como voluntário em instituições de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a sua atuação no Brasil, na Europa e no continente africano, trabalhou sempre com a contracultura, os desfavorecidos e as problemáticas urbanas que afetam e adoecem essas minorias. Enquanto professor universitário, desenvolveu pesquisas para analisar o testemunho e as memórias traumáticas de veteranos e sobreviventes de guerra. Após as falas dos 2 convidados, a reunião vai ser aberta para perguntas e comentários. Então, a nossa sugestão é que vocês anotem o que acharem pertinente para trazer para essa conversa depois da fala deles, já que esse é o nosso objetivo aqui. Então, surpreendam-nos e provoquem-nos. Acho que pela ordem sou eu que começo. Bem, então, boa tarde a todos e todas, né? Quando eu vi a proposta do Amor Vence, eu pensei que momento oportuno, necessário, urgente para trazer essa discussão, principalmente na cidade de Blumenau, e se está, né, sendo repercutida pela internet, pelas redes sociais, para outras cidades de Santa Catarina. Porque nós estamos passando por um período muito difícil. E principalmente com ataques e violências vindas de grupos religiosos. Não de todas as pessoas que frequentam as igrejas, obviamente, mas numa distorção, né, de diversas coisas que prejudicam a vida de muitas pessoas. Eu fiz uma colinha para eu não me perder numa lógica que eu quero conversar com vocês, né? Então, quando a gente vai falar de pobreza, exclusão social, a gente também tem que pensar que isso faz parte da política, né? Então, muita gente não gosta de discutir política, não gosta de discutir religião, mas quando a política utiliza de algumas ferramentas ou de lugares religiosos
para interferir, né, na condução de políticas públicas destinadas aos menos favorecidos, às pessoas pobres, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. É muito importante que a gente saiba que o que a gente vai falar aqui cruzando religião, né, mas também a gente tem que ver num viés da política, porque a política é que faz com que tudo aconteça no mundo. Então, quando a gente também fala das vulnerabilidades, das questões econômicas, das questões da pobreza, a gente tem que falar de vários recortes, né? Quem é pobre hoje, né? No Brasil, no mundo, em Blumenau, em Santa Catarina. A gente é atravessado por várias pobrezas, né? Então, primeiro pelas questões de gênero, né? Porque se a gente for fazer qualquer análise do IBGE, a grande maioria da população é de mulheres. Mulheres é que chefiam famílias, mulheres é que criam seus filhos sozinhas, como, né, mãe solo, e são as que recebem menor salário, as que têm mais dificuldade para encontrar creche. Então, uma grande parcela da população são mulheres que são pobres. Depois a gente tem a questão de raça, né? Então, quem também é pobre, né? A gente sempre fala assim, então as mulheres. Então, as pessoas né, não brancas e pretas, né? Que é a questão de raça, que por também terem nascido em lugares menos privilegiados, distantes dos serviços de saúde, de educação, vivendo em pobreza extrema, em comunidades, né, essas pessoas também são entrecortadas desde o nascimento, né, pela pobreza. Se é uma mulher e ela é negra, ela sofre uma dupla, né, uma dupla penalização e um duplo sofrimento. Tem a questão de origem também, né? Tem a questão de idade. Se a gente fazer recorte, né, também, por exemplo, as pessoas idosas também estão encontrando hoje muita vulnerabilidade na nossa sociedade. Muitas, né, das pessoas idosas tendo que sustentar a família, filhos, netos, também entrecortados pela pobreza. E são todos problemas sociais graves, sérios e urgentes. Não adianta a gente dizer que o Sul não tem problema. No Sul temos problemas sim, são graves. E só para a gente ver, são 7, no Brasil a gente tem um cálculo que diz que são 7,5 milhões de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$150 por mês. Como é que, né, uma pessoa vai viver com R$150 por mês? Não é pouca gente. 63% da riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. Quase 65% de toda a riqueza brasileira está na mão de 1%. E isso é muito grave quando a gente quer discutir redistribuição de riqueza, tributação de impostos, né? Sempre tem uma oposição muito forte, até por quem necessita desses recursos. Então, a gente tem um problema muito grave de distribuição de renda, né? Tem alguns projetos que falam em renda básica universal, que seria uma forma de dar dignidade para todas as pessoas, mas não pode ser aquela coisa miserável, tem que ser realmente que dê para pagar um aluguel, que dê para pagar o transporte, que dê para pagar uma alimentação digna, né? Também a gente tem que 1% mais rico da população detém quase 30% da renda total, né? E agora eu vou falar um pouquinho do que a gente está vendo, né, que vocês também devem estar acompanhando, o que se passou a cunhar desde 2017, 2018, de aporofobia. Então, a gente tem uma população desassistida de mulheres, pessoas negras, quilombolas, pessoas, né, indígenas, que estão nessa categoria de pessoas desassistidas. E elas sempre existiram, né, em maior ou menor número. É uma coisa que o Brasil nunca enfrentou a sério, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. E aí surgiu esse conceito da aporofobia, que eu trouxe até assim, significa aversão, medo e desprezo pelas pessoas pobres. É isso que esse termo é um neologismo, né, que diz aporos, que é pobre, e phobos, medo. E tem cada vez mais a gente lendo notícias no noticiário sobre a aporofobia. Então, esse ataque às pessoas pobres, às pessoas negras, às pessoas indígenas, às mulheres, ele foi se acentuando, a gente sempre teve esses problemas, ele foi se acentuando
2017, 2018, por questões também da política partidária, né, do crescimento de alguns partidos que utilizam de algumas igrejas, utilizam das suas estruturas, né, religiosas, para fazer um discurso não de inclusão, de valorização, de quebrar esse discurso, né, de você não precisa, você nasceu pobre, mas você não tem que morrer pobre, você tem, né, um lugar no mundo aqui, nós temos o direito de lutar por uma vida melhor. Não espere morrer para entrar no reino dos céus. E eles manipulam a palavra para que acomodem essas pessoas nesse lugar e elas não lutem por melhoria desse lugar que elas estão, né, acomodando-as e manipulando um discurso também contra outras minorias, que são as minorias LGBT, as feministas, né, que tudo que o que está no radar deles, que a gente chama dos ataques a pautas de costumes, né, e a pauta política, econômica, de melhoria da população, eles deixam batido. Eu preciso que alguém me diga quanto tempo está faltando para eu não me perder demais. Então, o que vai acontecendo, né? A gente tem trabalho precarizado, aqui em Blumenau principalmente, né? A gente tem muitos imigrantes lá do norte e do nordeste, uma grande maioria agora do norte, haitianos, venezuelanos, que em Blumenau, assim, eles servem para o serviço, né, mais baixo, que ninguém quer fazer, ninguém que se submete àqueles salários. As comunidades indígenas são muito atacadas. Ainda hoje, antes de vir para cá, a gente teve a notícia que um jovem de 26 anos, da Choclen, lá da reserva de José Boatê, foi assassinado a tiros hoje à tarde, né, numa emboscada, botaram fogo na casa dele. Os ataques de ruralistas que querem aquelas terras, não querem que os índios, né, essas pessoas indígenas que estão aqui desde antes dos homens brancos chegarem e não tem lugar, né, para eles existirem. E aí eles querem exterminar os diferentes, exterminar os que têm menos, os que pedem mais, né. A gente também tem em Blumenau uma situação bem grave de pessoas em situação de vulnerabilidade de rua. Não são tantas, mas incomoda tanto que essa semana eu estive acompanhando um trabalho da abordagem social da prefeitura para ver como é que eles estavam fazendo isso, porque o projeto é limpar a cidade de Blumenau. E eu ouvi, não só na Câmara de Vereadores, quando a gente estava lá num debate, como também dos agentes que estavam trabalhando, dizendo assim, a reclamação é que a cidade está suja. Os turistas merecem um centro da cidade limpo. Então, vem os pichadores, sujam tudo, o lixo que está ali, e os moradores de rua enfeiando tudo. E aí a gente acompanhou a abordagem, eles estavam retirando as caixas de papelão dessas pessoas que não têm nada. Essas pessoas não têm nada. Elas não têm mais dignidade, elas já estão na droga, elas já estão com doença mental grave. E foram lá e eles estavam tirando, fui eu, outra advogada, eles estavam tirando os caixotes para jatear o lugar onde eles estavam dormindo. Isso foi antes de ontem. E a gente disse, mas vocês não resguardam os pertences? Não, isso aqui é lixo? Eu disse, não, isso aqui é uma caixa de papelão. Para o senhor, né? Eu disse assim, para o senhor isso é lixo? Isso é lixo, a gente vai tirar tudo. Não, para esse morador de rua, para essa pessoa em situação de vulnerabilidade, isso é o colchão dele. Essas caixas aqui, o que a senhora acha que é isso? Isso aqui é a parede da casa dele. A parede da casa dele dessa noite. E se a gente não tivesse lá, eles teriam jateado, porque o objetivo deles é que eles não possam nem retornar para aquele lugar, porque o dono da loja não quer aquela pessoa ali. Então, por a gente estar ali, eles separaram. Isso aqui, esse colchão, debochando ainda, este colchão aqui, a gente guarda. Eu disse, poderia guardar esse colchão dessa pessoa, porque depois eles vão voltar, porque quando chegou a abordagem, eles foram embora, que eles estavam com medo. E aí jatearam. Disseram que, essas pessoas, nossa, eu ouvi horrores, tá? Essas pessoas transmitem doenças, porque elas não tomam banho. E cadê a política? Aí, aliado a isso, a esse combate às pessoas em situação de rua, a gente tem uma política que foi implementada na cabeça do prefeito, porque não é uma política pública, ele é que implementou, de distribuir pela cidade o seguinte discurso: não dê esmola, dê futuro. E aí
De futuro, de o quê? É de futuro, acho que é o quê? Aí eu digo assim, que futuro que eles estão dando para essas pessoas? Tirando né, da rua o colchão, o papelão que ele dormia, que vão levar ele para Amblu, que eu também fiz uma vistoria no Amblu, eu sei as condições do Amblu, onde eles é quase... Tem um pouquinho de dignidade, eles podem tomar um banho, eles podem comer, mas eles não podem quase nada, não tem curso de qualificação, não tem um atendimento psicológico ali, não tem. Se diz que a política pública tem, mas na prática não tem, porque eu estive lá. E aí eles querem, que futuro que eles querem? Né? Então, essa é uma situação muito grave de pessoas em situação de rua. A gente também tem, eu acho que em Blumenau, eles também estão agora querendo fazer, já foi apresentado um projeto de lei pelo prefeito para a internação compulsória das pessoas. Já teve também a internação de usuários de cannabis, que é os estados mais avançados, né, do mundo, Alemanha, França, já liberaram o consumo de cannabis para que as pessoas possam plantar e se livrar do tráfico de drogas. E aqui na contramão, eles querem internar compulsoriamente também em troca da multa. São alguns ataques, né, legislativos em cima de direitos das pessoas pobres. A Prefeitura de Curitiba, recentemente, também previa multar grupos que distribuíssem comida aos pobres nas ruas. Aqui em Blumenau a gente tinha cozinha comunitária, não tem. Se a pessoa quiser comer, não tem, porque não é interesse deixar que essas pessoas pobres tenham onde se alimentar. Nós temos também a exclusão em Blumenau, ela é tão grave que o ano passado eles tentaram fazer um projeto de lei que era para excluir a Marcha dos Excluídos de 7 de setembro. Então, nem as pessoas que estão excluídas, que querem desfilar e mostrar a sua pobreza, a sua miséria, o seu sofrimento, exigir direitos, eles queriam extinguir esse direito por projeto, né, por decreto de lei. Agora, em abril também, aqui em Blumenau, veio um projeto... Esse projeto que vai passar, porque a maioria da Câmara de Vereadores, infelizmente, né, eles compactuam com esse tipo de discurso de ódio e de aporofóbico, né, para a internação dos usuários de dependência de drogas, indo contra toda uma luta antimanicomial que a gente faz há muito tempo, que não é você excluindo os diferentes que você vai fazer uma sociedade melhor. A gente tem que incluir todos, né, os PCDs, todas as pessoas têm direito de existir e transitar na cidade, e a gente tem que aprender a viver com eles e melhorar a qualidade de vida de todos eles, né? Porque se a gente esconde é muito fácil, a gente não vê, né? Então, não se tem pesquisa do número de determinados indicadores socioeconômicos para esconder que essa realidade exista. Eu queria falar também, nessa sequência, dos excluídos. Então, o que a gente vê hoje... Né? Infelizmente, todas as pautas que se referem às mulheres mães solo, não tem creche, não tem vaga em creche. Se tem, é meio período. Como é que tu vai trabalhar meio período? Aí se a mãe não trabalha é porque ela não tem interesse em trabalhar. Ou se a pessoa que está em situação de rua, ela não tem qualificação. Muitas vezes ela não tem nem o primeiro grau. Primeiro grau não se fala mais, né? Fundamental completo. Como é que você quer requalificá-la? Se a gente vê várias pessoas de nível superior completo passando dificuldade. Esses dias eu fui no salão de beleza, eu fui atendida por uma menina que é graduada em Direito há 2 anos e ela está trabalhando lá, né, com massagem, porque ela não consegue colocação profissional. Então, não se vê as dificuldades, não se tem políticas públicas adequadas para essa população. E a gente vê essa edição sucessiva de leis que vão atacando e excluindo e criminalizando a pobreza. Né? É isso que está sendo feito. É um crime você ser pobre, é um crime você ser preto. Aí a gente vê as prisões abarrotadas de pessoas pardas e pretas, abarrotadas, que são presas porque roubaram um mercado para
roubaram comida, enquanto a gente vê pessoas de classe média alta com tornozeleira branca, né, classe média alta de tornozeleira, se candidatando, né, a um cargo eletivo em Blumenau e se orgulhando daquela tornozeleira. Mas ele deveria estar preso. E a pessoa preta que muitas vezes foi lá e roubou para comer, que a gente chama de furto famélico, o tribunal e o STF não está mais aceitando essa a argumentação de você, o crime de furto ser perdoado quando você roubou comida para sua família. Nem isso eles estão aceitando mais, porque antes essas pessoas eram isentadas de pena. Eles deixam a pessoa 2, 3, 4 anos por ter furtado 1 quilo de picanha, né? Se é para roubar, tem que roubar carne boa, né? Não dá para roubar carne de pescoço. Mas, brincadeiras à parte, aí eu estou falando muito perto, né? Eu estou acostumada com o microfone ruim. Mas vocês me ouvem ainda? Ah, então tá bom. Então, essas questões todas nos levam à preocupação de quais são as alternativas. A nossa Constituição, ela é muito clara, ela tem um artigo, não precisava de nenhuma outra lei. O artigo 3º da Constituição, até a cola foi mais por causa disso, que eu não sei os artigos de cor, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre para quem? Justa para quem? Solidária para quem? Eu vejo que é uma solidariedade nas pautas empresariais. Alguns partidos mais à direita dizem que tem que se tirar os direitos sociais, tem que se privatizar a saúde, se privatizar os serviços públicos, porque é a livre iniciativa que tem que dar conta. Se hoje, com os precários serviços públicos que a gente já tem esse aumento da precarização, como é que privatizando tu vai garantir algum direito para alguém? Nunca. É impossível. É impossível. Então, mas eles querem mais recursos para o Estado para o quê? Vocês pensam que é para quê? O Estado não ter tantos, né, não ter SUS, não tem SUAS, não tem, né, não vai fazer nada. Para quê? Para fomentar a indústria, o comércio, para dar dinheiro para os empresários. Então é uma lógica perversa, onde alguns partidos manipulam a população, fazendo crer que, votando neles, eles vão ampliar os seus direitos, vão ampliar o seu bem-estar em busca da felicidade do coletivo, e não é verdade. Eles querem precarizar mesmo tudo, e eles querem mais dinheiro para a iniciativa privada, onde nós vamos ter daqui a pouco 70% de pobres e miseráveis no Brasil, né, e o número de ricos mais concentrado ainda. Então a gente não pode permitir. O segundo artigo, o terceiro inciso do artigo 3º diz o seguinte: constitui o objetivo fundamental, é fundamental, não se discute, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí quando tu vai discutir alguma coisa assim a nível de parlamento, onde é que está essa letra da Constituição? Que é a nossa Carta Magna, é o documento mais importante. E eu sempre falo, né, quando sou provocada, por exemplo, na política, nós temos que respeitar a Constituição. Né? Na fé individual, na fé coletiva, todas as pessoas têm direito a exercer, né, a sua fé, lá os ensinamentos cristãos. Mas o que eles estão levando para dentro do parlamento não é um ensinamento cristão, de fato. É uma distorção, né, que depois talvez tu possa falar muito melhor que eu, porque eu não sou uma militante cristã, né, eu sou uma militante política. Eles fazem uma deturpação, mas só a Constituição por si só, gente, já tem tudo, né? É igualdade, é uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar, não é amenizar, é erradicar a pobreza. Não deveria ter nenhuma pessoa pobre no Brasil. É erradicar a marginalização. E o que a gente mais vê são pessoas marginalizadas. E quanto mais à margem tu fica, mais excluído eles querem dizer assim, ó, mas aquele rapaz de lá, ele não estuda porque não quer, não, ele não estuda porque não pode, porque ele não tem dinheiro para pagar o transporte, porque ele não tem dinheiro para comer, porque ele tem que trabalhar muito cedo para ajudar a sustentar a família. Como é que você quer dar direito, exigir dele que ele dê alguma coisa em troca se ele nunca...
recebeu. E ele é tão maltratado na sociedade, essas pessoas mais marginalizadas, que aí elas ficam sendo tão maltratadas que elas não sabem mais o que é ser humano. Tu começa a reagir como se fosse um animal. Apesar de que em Blumenau nós vemos que os animais têm mais direitos que as pessoas. A gente tem uma delegacia especializada de proteção animal. Qualquer animal que é encontrado perdido, eu não sou contra a pauta animal, muito pelo contrário, eu defendo os animais. Todos os animais, inclusive, não só o gato e o cachorro. A vaca, né? Todos os cachorros, todos os bichos. Mas acham um cachorrinho, já chamam a delegacia que vem imediatamente proteger aquela vida. E já levam para um abrigo. Encontram um morador de rua, o que eles fazem? Mangueira, tira o lixo, mandam, sai daqui de Blumenau. Essa lei que quer internar compulsoriamente, que não quer mais moradores em situação de vulnerabilidade em Blumenau, vai ser aprovada em Santa Catarina. Para onde é que essas pessoas vão? Então nós queremos viver o que? No mundo limpinho, como se o mundo fosse só de pessoas brancas, classe média. Isso não existe, porque sempre vai ter que ter alguém para limpar a tua sujeira, sempre vai ter que ter alguém para limpar teu lixo, sempre vai ter alguém para limpar a tua patente quando tu está trabalhando numa empresa multinacional, né? Então eles deixam uma parcela da população na miséria, para que essa população da miséria faça aquele serviço que eles não querem fazer. E isso é inadmissível. Tem outro inciso que é bem importante, antes do ensejo ao fim, eu devo estar quase acabando, é o inciso 4º, que é: objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está na Constituição. Então, tudo que tem sido feito fora da Constituição é inconstitucional. Só que eles fazem as leis erradas, a gente entra no judiciário para dizer que aquilo é inconstitucional, até a gente conseguir uma liminar, se passou 2 anos, 3 anos, e a cabeça das pessoas que não têm informação acaba consumindo e acreditando que isso seja verdade, né? Então, eu fico por aqui, deixo a palavra para o colega e depois a gente pode debater um pouco mais. Okay? Pessoal, boa noite. Meu nome é Fabrício, né? É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz da gente estar reunindo para poder conversar, né, de uma pauta tão importante que é direitos humanos, né, e Jesus e os direitos humanos. Mas por outro lado também, eu fico muito triste de saber que a gente, depois de 2000 anos, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que a gente sabe a respeito dele, a gente tem que se reunir para poder falar que as pessoas têm direito à vida, que as pessoas têm direito à vida e uma vida digna. Então eu acho isso um absurdo, a gente ter que se reunir para poder ter que lembrar disso, sendo que isso já devia ser algo assim natural. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito a uma vida digna, só que não é assim que acontece, né? E eu creio que todo mundo está reunido aqui provavelmente concorda com isso, e talvez quem deveria estar ouvindo isso não está aqui, né? Mas a minha esperança é que essa mensagem nossa, ela possa ecoar, que aqui seja apenas algumas sementinhas que a gente está lançando para que a gente possa dar voz ao oprimido, né? Para que, se a gente não tem o poder do Estado, às vezes, de ajudar, ou se a gente não tem o poder financeiro para ajudar, mas a gente tem o poder de dar voz para quem não tem voz, para aqueles que estão sucumbindo, né? Principalmente na pobreza. Então fica aqui esse alerta para que a gente junte as mãos, consiga conversar, dialogar, para dar voz ao oprimido, né? Fico muito feliz com a fala da Rosane, acho que também Jesus ficaria, né? Não estou aqui em nome de um Jesus institucionalizado, não pertenço a religião nenhuma, não pertenço a instituição religiosa nenhuma, então não estou aqui representando esse Jesus de templos, esse Jesus de europeu, esse Jesus louro de olho azul, esse Jesus
até do cristianismo, eu diria, né? O cristianismo, essa palavra cristianismo, ela nem está na Bíblia, né? Esse é um movimento que veio aí do quarto século em diante, e que através desse movimento houve muitas guerras, houve muita escravidão, houve muita colonização, houve muitas mortes e, consequentemente, muitas pobrezas também. Mas eu queria falar do Jesus da Bíblia, do Jesus que alcançou o meu coração, e é esse Jesus que eu gosto de falar por ele, porque é ele que eu vivo, então eu tenho que falar daquilo que eu vivo. E quando eu falo desse Jesus, ainda que você não creia, esse Jesus, ele é como o vento. A gente não sabe, né, de onde o vento vem, a gente não sabe para onde o vento vai, mas o vento sopra. Então a expectativa do meu coração é que hoje você sinta esse sopro do Espírito Santo de Deus, e que ele possa dar um aconchego para o nosso coração, né? Ainda que a gente fale de um tema tão triste que é a pobreza, porque não era para ser assim. Não era para ser assim, como a Rosane disse, não era, a pobreza não precisava fazer parte da nossa sociedade, né? Deus criou os céus, a terra, Deus criou os luminares, Deus criou as florestas. Esse universo natural, Deus criou ele, colocou tudo no devido lugar, mas o universo social fomos nós que criamos. O universo social, a sociedade, nós criamos ela. E pelo fato da gente ter criado esse universo, nós somos responsáveis em administrá-lo. E o grande problema é que a gente administrou muito mal, né? Administramos mal de tal forma que existem essas desigualdades do jeito que elas existem. Então não era para existir miséria, não era para existir pobreza. Esse nunca foi o plano de Deus para a gente, né? Tanto é que Jesus, ele chora, né, sobre Jerusalém. Ele fala, né, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pontinhos, mas vocês não quiseram, né? Então Jesus nos ensina que não era para ser assim. Então a gente precisa compreender que os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu para a gente, e a gente fez uma grande cagada, infelizmente. Então talvez seja preciso a gente desconstruir isso tudo, se é que é possível, né? Porque o nosso coração é tão corrupto, né? Mas é preciso a gente lembrar que não era assim, né? Então por isso que Jesus também nos ensinou a orar, né? E na oração de Jesus ele fala, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Mas Jesus fala, Deus, seja feita a tua vontade, né? Que venha o teu reino. Só que a gente, por mais que a gente saiba essa oração de cor, e quando tem Natal, as famílias juntam e ora esse Pai Nosso, ninguém quer saber que seja feita a vontade de Deus. A gente está construindo o nosso próprio reino, a gente não está construindo o reino de Deus. E quando a gente constrói o nosso próprio reino, cara, é um reino muito egoísta. A gente começa a acumular, de tal forma que não sobra para o outro, né? Quantos pares de sapato a gente tem, quantas calças jeans, quantas roupas, roupa que a gente nunca usou, fincada lá no nosso armário, quantos quilos de comida a gente joga fora todos os dias, cara, né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas e a gente produz comida para 12 bilhões de pessoas, e pessoas morrem de fome, né? O Brasil é um celeiro, cara, a gente alimenta o mundo inteiro e pessoas morrem de fome no Brasil, né? A gente tem políticas para não alimentar as pessoas na rua. Então isso é um absurdo. Isso nunca esteve na pauta de Jesus. Então Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus para que isso não exista. E eu queria destacar aqui alguns versículos que nos mostram que a Bíblia nunca foi a favor dessa política que está aí, né? Então, lá em Provérbios 31, 8, 9, fala assim, defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça, haja em favor do pobre e do necessitado. Cara, isso é muito forte, né? Que cristão que vocês conhecem que estão defendendo o direito dos excluídos, que estão defendendo a justiça, que estão agindo em favor do pobre e do necessitado? Defenda os que não têm voz. Olha só, cara, uma pessoa que nasce na miséria, ela não tem voz, ela não tem nem como gritar. E o que Jesus tem nos chamado é, seja voz por eles. Se você não tem o recurso, se você não tem o dinheiro, se você não tem
o Estado nas suas mãos para produzir essas políticas, dê voz ao excluído, dê voz aos que estão sendo afogados, dê voz aos que estão calados, aos que não têm força nem para falar. Então Deus nos convoca para sermos a voz dos excluídos. E lá em Provérbios 24:11 fala assim: livra os que estão sendo levados para a morte e os que cambaleiam para a matança, se os puderam ajudar. Nós podemos ajudar, porque todo mundo que está aqui, nós não estamos numa condição de miséria absoluta. Então nós podemos estender a mão e ajudar. A gente pode colocar uma cadeira a mais na nossa mesa e compartilhar a nossa mesa. A gente pode pegar coisas que estão naquele quartinho da nossa casa, que está ali há 5, 10, 15, 20 anos acumulado, e juntar e montar uma casa de uma pessoa que não tem casa. Como a visita que nós fizemos sábado na tribo indígena lá, e as pessoas estão morando ali num cômodo só, várias famílias, cara, dividindo apenas um cômodo. Imagina se cada um aqui pega um pedacinho que está sobrando em casa e entrega, olha, faz o que for melhor para vocês com isso aqui, eu não estou usando. Então Deus nos chama para essa ajuda. E eu quero compartilhar um dado aqui. Tem um livro que chama O Fim da Pobreza, do Jeff Sachs. A Companhia das Letras lançou esse livro. E só uma frase que está nesse livro. O livro é extremamente interessante, mas uma frase, ela é muito importante. Ele fala assim nesse livro, que 8 milhões de pessoas morrem a cada ano porque são pobres demais para permanecerem vivas. Cara, isso é um absurdo. A pessoa morre porque ela não tem força para permanecer viva. Então, quando a pobreza é muito extrema, os pobres não têm condições nem por eles mesmos de sair dessa armadilha. A pobreza, ela é uma armadilha, sim. E tem uma passagem na Bíblia que lembra disso, né? Quando Jesus está caminhando com os seus discípulos e eles passam e eles veem um mendigo cego de nascença. Isso aí está lá no livro de João, capítulo 9. E os seus discípulos perguntam para Jesus assim: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. A história continua, mas eu queria que a gente parasse aqui para a gente entender que é muito comum a gente passar por um pobre e poder apontar o dedo e acusar aquele mendigo, aquele pobre, que a situação que ele se encontra é um problema dele. E olha que isso acontece desde 2000 anos atrás, cara. Os discípulos falando: mestre, quem pecou para que esse cara seja cego, para que ele esteja mendigando aí? E Jesus entra na frente dos discípulos falando: não, ele não pecou, nem os pais deles pecaram. A condição dele de estar aqui não tem nada a ver com o pecado. Para de apontar o dedo para as pessoas e falar que tudo é problema do pecado, que tudo é problema de uma condição que eles agrediram os céus e Deus está de alguma forma castigando eles. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa nasce numa miséria e ela continua naquela miséria porque ele vem de uma miséria de geração. E se não tiver alguém que resgate aquela pessoa daquela miséria, se não tiver políticas públicas que resgatem aquela pessoa daquela miséria, o miserável nunca vai sair da miséria que ele se encontra. Porque quem não está na miséria, que é justamente que existem esses miseráveis, para que eu que não estou acumule cada vez mais e continue no topo onde eu estou, para eu nunca sair dele, porque onde eu estou me é confortável demais. E ainda que os jornais nos mostrem toda a miséria, todo dia a gente vê violência e tudo, mas a gente gosta até de ver, desde que a gente observe isso de uma distância que nos seja confortáveis, né? Desde que a gente observe de uma distância que a gente não precise se sujar com o pobre, né? Porém, a atitude de Jesus, quando ele defende esse mendigo cego, é um manifesto de vida e de libertação. Então Jesus entra para nos lembrar disso, que nós precisamos dar voz, que nós precisamos ser essa ponte de libertação e que nós precisamos amar a esse ponto. Amar, não necessariamente ser generoso, porque o generoso ele pode dar sem amar. Ele dá porque ele é generoso. A generosidade é uma virtude que imita o amor.
né? Então você pode dar para alguém porque você é generoso. É diferente de você amar, dar a alguém porque você ama. Porque quando a gente ama, a gente vai acolher, a gente vai ouvir, a gente vai olhar o outro como irmão, não apenas dar daquilo que nos sobra. Então Jesus nos chama para amar e não para armar, que é o que a gente tem visto muito por aí, não é verdade? E a pobreza também, ela gera rejeição, né? Quantos de nós aqui tem amigos pobres, né? Provavelmente ninguém, porque o pobre dá trabalho, né? O pobre, se você tiver um amigo pobre, você vai ter que sentar na mesa aí com ele e pagar a conta dele, ele é pobre. Você vai ter que dar roupa para ele, você vai ter que dar vestimento, você vai ter que dar estudo, você vai ter que te pôr a mão no bolso e ajudar ele. Então, um amigo pobre dá muito trabalho. Por isso que tem que ser por amor, porque vai dar trabalho mesmo, mas o fruto disso, ele é muito lindo, né? Então, a pobreza, ela gera rejeição, e a rejeição, ela gera trauma. Eu queria lembrar que a palavra trauma, ela vem do grego, ela significa ferida. E a pessoa traumatizada, e o trauma, ele é a experiência do choque. E essa experiência do choque é uma experiência que te paralisa. Então a pobreza, às vezes ela é tão traumática, ela é tão forte, que a pessoa miserável, ela fica paralisada ao ponto de não ter como reagir. E às vezes a pessoa que vive esse trauma muito grande, ela tem um encontro com o bizarro de tal forma que é impossível que ela volte a um estado de normalidade. Então, se a gente não intervir enquanto pessoas que não são miseráveis, essa pessoa que está na miséria, ela nunca vai conseguir sair de lá, né? E alguns exemplos que eu pensei dessa questão da pobreza, né, um testemunho que me marcou muito foi uma entrevista que eu vi até no YouTube, naquele programa Provocações, né, que o apresentador estava entrevistando uma moradora de rua e ela falando para ele, né, que nesse tempo que ela estava na rua, ela foi abusada sexualmente várias vezes, abusada fisicamente, verbalmente, abuso de polícia, tudo, mas que não se comparava à dor da fome. Que ainda que ela tenha sido estuprada várias vezes, a dor da fome era absurda. Que ela tentava tomar água para não sentir fome, tomava água e a água enganava, mas chegava um ponto que essa função do engano da água já não dava conta mais. Então imagina uma pessoa, isso na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, pessoas passam fome, cara. Isso é um absurdo. Eu lembro também de uma amiga minha, Juliana, que ela foi trabalhar com crianças no Haiti, depois daquele terremoto que teve lá, e a situação que ela encontrou lá era de crianças que, as mães das crianças, elas faziam bolinhos com terra e sal para dar para as crianças comerem, porque não tinha comida. Provavelmente vocês viram isso nas ruas. Como você dá uma bolacha de terra e sal para o seu filho, porque você não tem o que dar. Eu passei um tempo na África também, e uma das coisas que mais me chamou, eu estive em São Tomé e Príncipe, na África, que é uma ilha, então as pessoas comiam peixe, comiam porco, não é um país miserável como Etiópia, Somália, mas é um país muito pobre. E uma das comidas que as pessoas tinham lá era uma sopa de capim. Eu experimentei uma coisa horrível, absurda, mas as pessoas comiam capim, porque não tem comida, não tem recursos, né? Então, Jesus, ele nos chama para ser solidário com aqueles que estão morrendo, com aqueles que na sua fraqueza não têm voz, não têm vez, e que estão prestes a sucumbir. Mais uma vez, lembrando de Provérbios 24:11, livra os que estão indo para a matança, os que estão indo para a morte. Então, nós não podemos tratar com naturalidade a morte evitável. Porque qual que é a religião verdadeira? O que Jesus nos ensina? Para que um dia Jesus possa falar para a gente assim: entrem vocês que são abençoados do meu Pai, tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E essa é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e
e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então Jesus vai falar: afirme esta verdade solene. Toda vez que vocês fizeram essas coisas, algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Isso está lá em Mateus 25. Então, essa é a religião que Deus quer. Não interessa se você crê em Deus ou não. Se você faz isso, Jesus está te usando. Deus está te usando, ainda que você não creia nele. Porque Ele não precisa que você creia nele para que você seja uma fonte de amor. Ele te ama a si mesmo. Então, que a gente continue sendo essa fonte de amor, ainda que a gente não creia nele. E se você crê, cara, essa é a sua obrigação. E se você não faz, você é um hipócrita. Mude de vida. E quando o Tuco me chamou para poder estar aqui com vocês, eu lembrei de um poema que eu escrevi há 15 anos atrás. Eu trabalhei muito tempo em Belo Horizonte com prostitutas, travestis, com pessoas em situação de rua, Belo Horizonte, Brasil, mundo afora aí. Lá em Belo Horizonte tem uma rua que chama Guaicurus, que é perto da rodoviária, que é onde está o Baixo Meretrício de Belo Horizonte. É onde estão as prostitutas pobres. Prostitutas pobres não tem nada a ver com as prostitutas que estão online aí fazendo rios de dinheiro. Quando eu falo prostitutas pobres, são pessoas que eu vi isso, que tiram um pedaço da espuma do colchão para usar como absorvente, que trocam um programa por um prato de comida, que apanham de um cliente porque o cliente não quer pagar o programa, né? Então eu fiz esse poema que chama Garota Alada, inclusive a UFMG publicou uma revista que chama Teia. Eu queria ler para vocês, que tem a ver um pouco com essa experiência que eu vivi. Qual que era o nosso trabalho ali? Abraçar essas mulheres, ser irmão para elas, olhar para elas como irmão. Então a gente abraçava, ouvia, entendia a necessidade, visitava, levava uma cesta básica, direcionava para atendimento jurídico, médico. E o poema é mais ou menos assim: a noite chega, aumenta a fila na porta de espera. Não me chateia, eu tô cansada, meu trabalho é fardo. O envergo engole o saco. Na Guaicurus é assim, sem dó, sem piedade, sem privacidade. Meu nome muda o tempo todo, tenho várias idades, já sou puberdade. A gente cheira. A crise alheia realça a sentença. Não me incomodo, logo te acabo e renovo meu voto. O mundo negro é assim, sou querida mesmo sem a benção. Sou de ninguém e de todo mundo. Quem quiser eu toco, eu sou prole, eu vou fundo. Mas tem a paga, a matutina, tem a rapina e a vespertina. Meu negócio é assim, quem quiser pode vir, eu sou vício e dou fácil. Eu só quero ver quem é forte e quem consegue se livrar de mim. Não é um poema feliz, porque é uma vida de drogas, é uma vida onde os clientes obrigam elas a usarem drogas porque esse é um fetiche do cliente. É uma vida onde tem muita pobreza, muita miséria, e são pessoas que precisam ser assistidas. Né? A gente faz um trabalho com os travestis, isso já no Espírito Santo, né? Eu morei lá também 5 anos, que toda madrugada a gente estendia uma canga na praia, com café, sucos, frutas, comidas, para eles sentarem ali durante a madrugada e terem um tempo de alívio, para chorar, para conversar, para se alimentar. E ali a gente criava amizade com eles também, durante o dia a gente visitava e ia na casa deles e orava com eles, e a gente estava ali com eles, olhava eles como irmãos também. Eu morei na favela um tempo, morei no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Santa Cruz da Serra. Tive um tempo ali nas favelas do Rio de Janeiro, muita pobreza, muita violência, muita droga, muita arma, morte, né? Já vi pessoas morrerem na porta da minha casa por estar devendo tráfico. Então é um mundo que a gente que mora no asfalto, como o favelado fala, né? A gente não tem acesso. Né? A gente tem acesso a um shopping center, que a gente entra com ar-condicionado, não tem janela, a gente vê o que está acontecendo ali fora, né? E a gente vai ficando ali, consumindo, mas existe esse mundo paralelo.
esse mundo à parte da classe média, da classe alta, que nós não temos acesso, né? Então, muita violência, e eu acho que é isso, cara. Tive favelas no Maranhão, favelas de pau a pique, onde você vê as crianças literalmente nadando no esgoto com as suas barrigas enormes, né? Brincando no esgoto com garrafa PET, com lixo, porque é o que elas têm. Então, quando a gente vai caminhando no Brasil, a realidade do Brasil, do norte do Brasil, das comunidades ribeirinhas no norte, quando você entra naquelas casas, que eles não sabem nem quem é o presidente do Brasil, não tem acesso à informação, não tem acesso à educação, não tem acesso a nada, cara. Estão ali isolados no meio do mato, na sua pobreza absurda. Daí você vai descendo o norte, vai para o nordeste do Brasil, pessoas que moram em casas de barro, né? Pessoas que não têm água potável, tem que andar quilômetros para carregar um balde de água na cabeça. A gente pensa, pô, mas está muito longe, né? Aí 2 semanas atrás eu estava em Belo Horizonte, minha esposa foi lá na manicure dela fazer a unha, ela tem uma lojinha dentro da favela, e ela estava falando com a Débora, né, que até 6 anos atrás ela não tinha banheiro em casa. Em Belo Horizonte, cara, a 3ª capital mais rica do Brasil, e esse ano foi considerado a melhor capital do Brasil para se viver. Olha que absurdo. Então, e do lado da favela tem um bairro que é um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte. Então a manicure dela falou com ela, Débora, até 6 anos atrás minha casa não tinha banheiro. Olha que loucura, cara. Faziam as necessidades num buraco. Pessoas pobres, pessoas miseráveis que precisam da nossa ajuda, né? Então eu queria deixar essa mensagem de Provérbios para a gente mais uma vez, né? Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça, age em favor do pobre e do necessitado. Te peço perdão se o Jesus que te apresentaram foi esse Jesus que precisa de homens com muita testosterona. Te peço perdão se o Jesus que te apresentaram foi esse Jesus de templos riquíssimos, com seus ares condicionados, suas cadeiras de couros e seus pastores andando com seguranças e aviões particulares. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus crucificado. O Jesus crucificado se importa com as pessoas que estão sendo crucificadas. Fica aqui minha palavra e gostaria que a gente abrisse para conversas, perguntas, e obrigado pela oportunidade. Vou me intimidar, para falar tem que vir aqui na frente. Não, então, duas questões. Uma questão é que a questão de bens, de ter coisas, né? As pessoas que são ricas, que detêm muitas coisas, elas, mesmo as que vieram da pobreza, de uma condição de pobreza, elas não chegaram a conquistar muitas coisas sem ganhar nada de ninguém. Então, as pessoas que são muito ricas, todas elas ganharam alguma coisa de alguém. São herdeiros. Não só os herdeiros, pessoas que tiveram uma formação e conseguiram um emprego onde foram muito bem remuneradas, onde foram reconhecidas, né? Tem pessoas que saem da faculdade ganhando salários de 15 mil reais, mas quais são essas pessoas, né? Então, a maioria das pessoas que conseguem alcançar um patamar de riqueza, elas não chegam lá sozinhas. Não existe essa coisa de meritocracia, apesar de ser muito reforçado esse discurso. Elas ganharam de alguém. Alguém deu dinheiro para elas. Os ricos fazem isso. E não só dentro das suas famílias. As famílias ajudam umas às outras. Né? Tem rico que está falido, que não tem dinheiro, mas tem nome. Aí tem um outro rico lá que tem dinheiro, tem um empresário que está em ascensão, né? E aí vai lá dar dinheiro para também ter o status. Então, os ricos entre eles têm essa dinâmica de dar as coisas um para os outros e não deixar ninguém na mão, né? E aí chegam para criticar uma pessoa que não tem condição, que não tem acesso, e dizer que é culpa dela, responsabilidade apenas dela, não ter conseguido chegar lá, sabe?
E o outro ponto que eu queria colocar é que tem um dado também que a população, 1% da população mais rica do mundo, o dinheiro de 1% da população mais rica do mundo tem a capacidade de erradicar a fome do mundo todo. Então, isso também é muito alarmante, né? É muita riqueza, muita coisa e muita pobreza, miserabilidade, morte, enfim, eram esses os pontos. Obrigada. Uma das propostas que se discute nas organizações das Nações Unidas, nos debates mais ferrenhos, é a criação da renda mínima mundial. Num balanço, né, entre os países que fazem parte dessas organizações, para que nenhuma pessoa mais no mundo fique sem uma renda mínima universal. Em alguns estados aqui do Brasil já se discute isso. Eu acho que é importante, mas sempre quem é que barra essas ideias de dar o mínimo existencial para as pessoas? São os políticos ricos, né, que defendem os interesses da extrema-direita. Eles é que obstaculizam essas propostas, que não deixam que elas vão adiante. Então, e eu concordo com a Marina, não sei se você vai falar sobre isso, que também, assim, hoje os mais ricos do mundo, que são os mais ricos que detêm a maior parte do dinheiro do mundo, dos bens e produtos, a maioria foi herdeiro, né? Muito poucos, agora os novos milionários por causa da tecnologia, mas até os que ficaram bilionários por conta da tecnologia já vieram de um berço rico. Então, Bourdieu chamava isso de a capital social. Uma mãe pobre, periférica, negra, ela não tem capital social nenhum para passar para o filho. Ela não sabe recomendar um livro, ela não sabe ler, ela só sabe a força do trabalho dela para ganhar aquele trocado naquele dia. Né? Enquanto que aquela criança que mora ali no outro lado da rua, né? Naquele condomínio de rico, ela desde pequenininha já tem um livrinho de pano, já tem todo um arcabouço de construção de um capital cultural que vai fazer o diferencial nos dois quando tiver com 7 anos, nos dois com 14. Além da alimentação, uma criança bem alimentada, eu sei disso que eu tenho uma neta e a minha filha era muito neurótica com a alimentação dela, ela foi estudando, e é coisas que eu nem sabia quando eu era mãe, que em cada mês que a criança está se desenvolvendo, 1 exige idade, 2, ela precisa de proteínas específicas para desenvolver áreas específicas, ou do cérebro, ou muscular. Então, em tempos, a minha neta ela era alimentada especificamente, não que a minha filha seja rica, ela é enjoada mesmo assim, de querer uma filha boa. E eu disse, meu Deus, e é um trabalhão. Aí eu fiquei pensando, gente, então a alimentação faz a diferença. Diz assim, o filho da pessoa pobre é burra. Não é. Ela não tem capacidade cognitiva porque ela não foi alimentada. Aí chega para um idoso que está lá na periferia, olha, o senhor está com colesterol alto, o senhor tem que comer brócoli, couve chicória, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. Então, a alimentação da pessoa, né, em situação de vulnerabilidade ou mais pobre é a mais precária possível, né? Então, são pautas que nós não vamos dar conta, né? Os cristãos, as igrejas, nós, as pessoas de boa vontade, não vamos dar conta, porque há muita fome no mundo, há muita miséria, muita criança nascendo precisando ser bem alimentada para ela poder caminhar, para não desenvolver nenhuma doença mais adiante. E também tudo que tu come na primeira infância vai determinar a tua longevidade. Então, se tu come muita farinha, muito açúcar, tu vai ter diabetes e colesterol quando tiver 60. E ponto. Isso é estatístico, isso é médico. Então a gente tem hoje uma sociedade rica envelhecendo, 100 anos, 90 anos, todos bem, com médicos, os melhores hospitais, e não temos nenhum posto de saúde para orientar uma pessoa que está subnutrida, um idoso que não tem como comer o mínimo necessário para ele não adoecer, ou para ele não ficar tão doente, né? Então, a gente tem que também lutar. Eu converso muito, né, com o Tuco e, né, a galera ali, da importância que é a gente levar essas discussões também para transformar o mundo, né, um mundo ali. A gente não pode deixar que esses discursos de ódio que trazem esse Cristo, né,
que não é nem mal interpretado, que não é nem interpretado. Agora em Santa Catarina eles querem fazer uma lei. A Ana Campanholo já disse que o projeto está pronto, que uma forma para evitar o aumento de feminicídio, porque o número de mulheres mortas em Santa Catarina aumentou drasticamente, nunca se matou tantas mulheres assassinadas em Santa Catarina. A forma que eles querem combater não é combater o machismo, dizer para o homem ser mais empático, respeitar a companheira, a esposa, né? Não, é armar a esposa. Então é um projeto de lei que é para permitir que todas as mulheres comprem revólveres para se defender dos feminicídios. Vocês acham? Isso assim, de pessoas que vão nas igrejas falar isso. E aí as outras só pode dar errado. E o que nos assusta, né, a gente que está mais assim olhando de uma forma mais política, é que eles é um estelionato, é um crime o que eles provocam dentro da cabeça dessas pessoas, que realmente eles acham que tem que ser assim. Essa semana em Blumenau, não sei se tu acompanhou, que a prefeitura mandou retirar das escolas o livro Extraordinárias, que era a história de 43 mulheres feministas, fortes, que transformaram suas vidas de miséria em conquistas e vitórias. E eu descobri, porque eu fui procurar, quem é que denunciou. Era uma mãe que frequenta uma igreja evangélica. A filhinha dela disse assim: mãe, olha aqui, estão dizendo que a gente tem que ser livre, que a gente não sei o quê, mas isso não está certo, né? A mãe pegou aquele livro, fez um escândalo no Lúcio Esteves, chamou o cabo Venturini lá, e aí foram para cima da prefeitura, e a prefeitura mandou recolher um livro que é de libertação, de empoderamento das mulheres, que a gente pode trabalhar, que a gente pode, né, ser alguém na vida, que a gente não tem que ser submissa aos homens. E era esse absurdo que estava acontecendo em Blumenau. Então, assim, provocado por quem? Por uma pessoa que está dentro de uma igreja. E aí, no grupo que eu vi ela comentando sobre isso, as outras mulheres assim: amém, Jesus, que bom, Deus é bom o tempo todo. Tiraram esse livro horrendo das escolas, porque eles não podem fazer isso com as nossas meninas. As nossas meninas não têm que ler isso. Aí eu pergunto, a pergunta é: como é que a gente vai combater isso? Como? Como que a gente vai fazer isso? Né? Eu acho, é a minha grande reflexão diária. Como é que a gente vai levar uma informação correta? Você, meu Deus, ame, né? Ame, frequente as igrejas, né? Os templos, os cultos, mas tenha né? Faça suas reflexões, veja se isso é verdade, né? Porque dinheiro para o pastor é o cartão de crédito lá todo dia, o Pix, né? E aí não pode dar esmola, não pode atender não sei o quê. Quando dizem que vão limpar os mendigos da rua de Blumenau, eles tudo aplaudem, tem que tirar mesmo, porque eles são tudo bandido. Quando a gente fala em direito dos presidiários, que ele falou, né? Das prisões, quando a gente vai reivindicar qualquer coisa, qualquer direito, as pessoas que estão encarceradas, não se dá direito nenhum. Sabe assim, não, fizer, tinha que ficar mais lá. Eu sou mesmo a favor da pena de morte. Então, olha que Estado, que eu digo Estado brasileiro, e também isso está acontecendo em vários países do mundo, que o ódio está chegando, mas está chegando na boca de pessoas que deveriam falar de amor, de empatia, de solidariedade, de igualdade, de amparo. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa urgente. Está bem sério, está bem grave. Bem grave. Armar mulheres, sabe? E Jesus veio para amar e não para armar. Mas eles estão armando. O pessoal pediu só para eu dar um oi para quem está online aqui, ó. Que é Eliane Braga, Sali Sattler e Mara Paz. E a Mara está comentando que muitas crianças e adolescentes fazem uma única refeição completa nas escolas, que é uma grande realidade do Brasil. Sim. Os pais enviam as crianças para as escolas porque é lá que eles vão ter comida. Né? Quando a escola não oferece uma refeição que já está vencida, porque são merendas que foram frutos de corrupção, de lavagem, como a gente já teve esse escândalo no Brasil, né? Beijo, Mara, beijo, Sally, beijo. Eliane Braga. Olha. A Mara está lá em Videira.
Gente, mais Obrigada. alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Eu acho só importante lembrar, porque as igrejas ainda têm um discurso muito presente que se assemelha a uma ideia de caridade, de dar algo, né? Esse discurso ainda tá presente, ainda existe dentro das igrejas. Existe, eu não sei porque eu não frequento. Então, Não, mas ainda existe, ainda é um valor. Se você falar para alguém que frequenta uma igreja, vai dizer, não, tem que dar, tem que ajudar alguém. Muitas delas têm, né, Tem seus núcleos de ação social. Existe, então, ainda a Tem seus caridade. núcleos, sim, tem seus núcleos de ação social, sempre tem um Ministério de Ação Social, é uma coisa assim. E tem. Só que uma coisa que é muito importante de lembrar é que quando Jesus, ou os textos bíblicos, provérbios, os textos do Antigo Testamento, quando tudo isso foi dito, não existia Estado democrático de direito, não existia representação política, não existia vereador, não existia prefeito, não existia. Mas já existia esferas de poder naquela época. Sim, esferas de poder. Tanto que o crucificaram, né? Claro, as esferas de poder estão lá e contra quem combate. Mas onde eu quero chegar é que hoje nós temos outras formas mais eficientes ou mais completas, talvez, né, que tem um poder de ação maior de influenciar. Enfim, a caridade direta de eu para alguém que está perto de mim é importantíssima. O sentimento de poder, de ter isso em mente é importantíssimo, é bonito, tudo bem. Mas a gente não pode mais esquecer que hoje a gente tem política pública. Tem que pensar em política pública. E a política pública que o cara que está na igreja, e que infelizmente, provavelmente pouquíssimos vão ouvir essa conversa de hoje, né? Mas que esse cara tem que pensar em política pública a partir de Jesus. Se ele é um crente, se ele está lá por causa de Jesus, por um amor a esse Jesus crucificado que o Fabrício falou, cara, a política pública tem que refletir isso. Ele tem que pensar nisso. Quando ele vai escolher quem ele vai votar, quando ele vai escolher quem ele vai representar, é alguém que represente esses valores do Jesus crucificado, é alguém que represente esses valores dos textos que o Fabrício apontou aqui, e não alguém que represente um moralismo oco, vazio, um moralismo que Jesus nem falou, que nem está na boca de Jesus, não está presente no discurso de Jesus. É um moralismo historicamente construído, que tem funções horrorosas historicamente, que produz horrores historicamente. E não é, cara, o assunto não é esse. Né? A gente tem que pensar, não deveríamos, né, a igreja, os caras que estão lá seguindo Jesus, e eu conheço gente que faz isso de coração, mas a onda moralista é tão grande que engoliu todo mundo, ou quase todo mundo. E que é um abuso. É um abuso. Eu até, quem sou eu para entrar nessa seara mais religiosa, mas se está escrito determinada coisa, você interpreta equivocadamente, isso é estelionato religioso, né? Porque você está mudando a interpretação e levando pessoas ao erro, né? Poderíamos tentar, né? Eu sou advogada, quem sabe? Aí é um espinhoso, né? Porque realmente, se está escrito que Deus é amor, né? Deus é generosidade, as tuas citações foram preciosas. Depois eu gostaria que você cedesse a mim, ou então fotografá-las, para que eu possa meditar sobre elas. Mas o que se faz, eu sempre digo, mas será? É uma pergunta, é uma provocação. Né? Isso é a Rosane, lá da época quando eu era criança e era levada à igreja. Né? O que se lê hoje na Bíblia? O que se lê hoje? Porque assim, Jesus existiu 2000 anos atrás, parece que eles começaram a escrever alguma coisa da memória dele 100 e poucos anos depois da morte dele. Antes disso não tinha nada escrito. E isso em aramaico, né? Eu acho que a língua original era aramaico.
E aí foram traduzindo, aí houve várias, esses livros que eram escritos um a um, ficaram escondidos por centenas de anos, sob a guarda dos que tinham interesse em guardá-los. E o que hoje as pessoas recebem aqui em Blumenau é realmente, efetivamente, o que Jesus disse, efetivamente, vocês podem me assegurar isso. A igreja é uma igreja do Velho Testamento, né? Mas mesmo o Velho Testamento... Eu entendo o que você está dizendo, mas aí tem uma questão... Eles usam o livro, né? E Sim. isso aqui foi escrito, mas do aramaico para o judaico, para não sei o quê, aí vai lá para a igreja do Silas Malafaia, sei lá o que ele faz naquela interpretação, aí está cheio de nota de rodapé. Não sei se vocês entendem, é uma reflexão que eu faço. O que está nas igrejas hoje é realmente, efetivamente, o que foi escrito lá há 2000 anos atrás? Foi dito? Porque tem que diferenciar o que está sendo, porque a Bíblia, tem um cara que eu Porque gosto muito. Eles dizem o tempo todo, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. É que a Bíblia desde sempre foi usada, pode ser usado, qualquer texto pode ser usado para qualquer fim. Depende da interpretação que você faz do texto e do uso, né? Então, A hermenêutica. Então é muito fácil distorcer. E a Bíblia tem um problema sério, que a Bíblia é um livro muito transparente, né? Ela fala um monte de absurdo, ela Também, não tem filtros. se a gente quiser pegar algumas coisas também, né, de monogamia. Sim, ela não tem filtros, ela vai narrando pedofilia, fatos que tem na Bíblia também. existiam no tempo, do Eu jeito que poderia ter acontecia. defendido a pedofilia usando algumas citações Dá bíblicas. para pensar, se você fizer uma pinça, tem recorte, você fala de tudo. Tem citações. Senta aqui, por isso. Isso é muito importante para a gente hoje, né? Por isso que nós lemos a Bíblia a partir de Jesus e não a partir de outras interpretações, né? Tanto é que eu fiz questão aqui de citar a pessoa de Jesus. Sim. Porque fora dele, você faz o absurdo Sim. que você quiser. Você pode E tu falar pega a na Bíblia essência, que Deus né? não existe, por A exemplo. essência. A ideia de interpretativa da Bíblia ideal do mundo cristão seria que todo texto passa pela figura de Jesus, tem que ser filtrado por ele, e a partir dele você tira conclusões. Sim. Isso cabe em Cristo, isso cabe no exemplo que ele deu, isso Sim. cabe no que ele disse, ok, bora, é isso aí, vamos junto. Não cabe, passou, é uma narrativa histórica que não cabe mais. E assim, os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos da época, mas continuam Segue ser. Bem Uma grande lembrado. questão é a seleção dos textos. Sim. Eu te garanto, assim, como alguém que cresceu nas igrejas, muitos dos textos que o Fabrício citou aqui, muito cristão, frequentador de igreja, nunca ouviu. Eu nunca ouvi. Ele ouviu falar do dízimo, ele ouviu falar do marido que é o cabeça do lar, mas ajudar o pobre. Nossa. É Porque a perspectiva de Jesus ela é muito diferente da perspectiva da religião. A religião é o mecanismo de dominação. Claro, Então, a exatamente. maioria das igrejas, Gente, que igreja que a gente conhece que tem ministério para mim? A gente tem ministério para o culto dos homens de negócios. Já viu o culto dos empresários? Sim. Cadê o culto dos motoboy? Cadê o culto dos... Que igreja que tem culto para motoboy? Mas a gente tem culto para empresário. Que igreja que trabalha com mendigo, com menino de rua? até porque Mendigo dá dízimo, gente. Menino de rua dá dízimo. a mensagem do evangelho, inclusive, ela passa por uma curadoria do pastor. Ok? O pastor é que seleciona o texto que vai ser pregado. Para quem está assistindo, ela está dizendo que tudo que é dito, né, nos templos passa pela curadoria, pelo filtro do pastor, conforme a interpretação dele, né? E eu tenho uma instituição a ser mantida. E essa instituição me custa milhões de dólares. É o Se eu poder não dele, né? manipular o meu discurso para eu ter o recurso que eu preciso, como é que eu vou me manter? E como é que nós podemos desconstruir isso e fazer com que essas pessoas percebam que elas estão sendo enganadas o tempo todo, né? Como fazer isso? A gente está caminhando junto para tentar fazer isso. Isso daqui é uma forma da não, gente tentar fazer e isso. chama atenção, né? As pessoas olham, leem, eu ganhei muita gente dizendo, ai que legal, que tema interessante, porque ninguém olha, né, para Jesus na perspectiva de direitos humanos. E até eu queria dizer que a Declaração Mundial de Direitos Humanos, né, ela, quando foi criada,
ela tem uma inspiração nos princípios morais, nos valores morais da época, que também, né, são buscados de princípios humanistas e também religiosos, né? Então, dos princípios universais dos direitos do homem, da vida, né, da dignidade. Então, tem contribuição, mas aí a gente vai se desapegando também disso e se afastando do amor, da solidariedade. É inadmissível que você dê mais valor para uma espécie, um animal, do que para um ser humano que está dormindo na rua, né? Aquela pessoa não tem valor nenhum. Molhar o papelão, assim, aquilo foi tão cruel, molhar o papelão porque ele ia dormir. Eu disse, não molha, porque tem uma portaria que veio lá do Alexandre Moraes, Xandão, que ele regulamentou, porque todos os prefeitos de São Paulo, Rio, estavam atacando muito as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, e ele que disse, tem que colocar que vai fazer a zeladoria, tem que assegurar que essa pessoa tem os seus bens pessoais preservados. Aí a moça disse assim, mas tu está vendo algum bem pessoal aqui, algum pertence? Não, isso aqui era a cama, eu estava conversando com ele aqui, ele estava deitado nesse pedaço de papelão, isso é um bem pessoal dele. Ele só não levou porque ele saiu correndo, mas ele vai voltar aqui para dormir. Ele disse para mim, vocês não vão voltar aqui depois para jogar outra mangueirada nele. Não, a gente só limpa uma vez. Aí, triste. Ele também já deve ter visto coisas horrendas. Pediram para mandar um beijo aqui pro Clauber, pra Fátima e pro pai do Vini e da Carol, que também está nos assistindo. Muito bem, temos audiência então, né? Aê! Beijo para todo mundo que está assistindo. E transformando, né? Eu acho que o mais importante dessa provocação do Amor Vence é a provocação que a gente quer para as nossas vidas, né? Que o amor vença. O nome do coletivo já é precioso, né? Que o amor vença, né? O amor entre os casais, o amor entre pais e filhos, o amor entre nós e os nossos, né? E os nossos cidadãos que convivem com a gente, nós e os nossos colegas de trabalho. Às vezes não dá, né, para amar todo mundo, né? Confesso. É difícil, é um grande desafio. Que o amor vença entre os trabalhos tanto políticos, sociais. Fiquei pensando nas possibilidades, né, que foram apresentadas pela Rosane e pelo Fabrício, né, que são tanto de leis e de trabalhos sociais, políticos, né, e também o trabalho da igreja, e eu acho que aí precisa o amor vencer, né? Tanto dentro da política quanto dentro do papel da igreja. Eu fiquei pensando quantos moradores de rua, quanto pessoal que a gente às vezes se encontra e eles sempre têm um discurso cristão. Não sei se vocês já perceberam. Você vai ajudar alguém e o morador de rua já diz, Jesus te ama. Ou Deus te abençoe. Sim. É muito forte. Porque existe um abuso religioso da igreja no momento que ela vai dar aquela cesta básica ou ela vai dar aquele prato de comida, né? E existe às vezes um abuso do órgão público que está lá cumprindo talvez aquela lei sem o amor devido, e a igreja está cumprindo o seu papel como igreja, né? Toma lá da cá, fazendo com que o mendigo decore aqueles versículos bíblicos chaves e que receba o prato de comida, e que é um abuso. E o amor não venceu em nenhum dos lugares. Eu acho que é o resumo do... não sei. Não, tu tem razão, assim, eu percebi que esse morador, que eu também recebi antes de ontem, ele falou várias coisas de Jesus, não sei o quê, e aí eu disse, você já foi internado alguma vez? Porque as políticas públicas né, oferecem uma internação, mas não tem uma internação técnica, com profissionais técnicos. Eles levam para as instituições vinculadas
a organizações religiosas. E tem gente que não quer, naquele momento ele quer outras coisas, ele precisa curar aquela doença, aquela ferida, ele precisa de outras coisas. Ele precisa da medicina, da ciência, da psicologia, superar os seus traumas, de medicamento. E aí eles colocam nessas comunidades terapêuticas que cometem abuso psicológico e religioso mesmo. É abuso psicológico e religioso, onde eles acham que dizendo a palavra de Jesus, de Deus, eles não precisariam de mais nada, mas eles precisam de todo o outro aparato para eles poderem depois dizer: nossa, agora eu vou sair e eu vou ser uma pessoa boa, generosa, vou devolver isso às outras pessoas, e a gente transforma o mundo pelo amor, né? Então a nossa luta nas políticas públicas é que a gente pare de terceirizar isso para os lugares errados. A gente tem que lutar por espaços técnicos capacitados, com profissionais que exerçam as suas funções. O psicólogo não vai fazer conversão para dizer: você é gay, eu vou te curar, tu é um espírito, entendeu? Não é para converter ninguém, é para tratar, acolher no que a pessoa esteja precisando. Isso é muito importante. Com o amor. E com amor. E a respeito. humanização. E respeito, né? Porque como o morador de rua tem esse discurso evangélico, o morador de rua também tem o discurso de que ele não quer ir para um abrigo, de que ele não quer ir no centro pop, ele não quer. Então ele não quer nenhum nem outro. Alguma coisa está errada. Tem um nome de algumas instituições em Blumenau, inclusive, que tem nomes assim de não sei o que feliz, não sei o que amor. Aí esse que a gente conversou quinta, eu disse: tu já foi? Já fui. Eu disse: mas por que tu saiu de lá se lá é um lugar que tem tanto amor, por exemplo? Aí ele olhou para mim assim: eu não achei isso lá. E o nome da instituição é um nome carinhoso, mas eu não vou dizer porque eu não quero se processar. Gente, mais alguém quer conversar, fazer alguma pergunta? Alguma intervenção? Lá na frente. Tu fala tão bem e não quer vir aqui. Eu sempre acredito. Aí eu tenho que depois estar traduzindo. Então, eu acredito, você pergunta sobre como é que a gente vai resolver essa questão. São provocações, né? São provocações, eu acho que é isso mesmo. Aí eu não falo pelo lado somente da igreja. Sim. E aí eu acabo puxando a sardinha para o meu lado. Vou puxar a sardinha para o meu lado porque eu escolhi pela educação, eu fiz uma escolha pela educação pública. E eu acredito que enquanto a gente não der autonomia às nossas crianças para ler e escrever, ao ponto de ter crítica sobre o que lê, nós não vamos conseguir fazer mudança alguma. Porque eles não serão capazes de pegar um texto bíblico e fazer distinção entre uma coisa e outra. Mas, meu amor, vocês estão querendo tirar o livro Extraordinárias da sala de aula, dizendo que aquilo ali é de ideologia de gênero e doutrinação de esquerda. Como é que, assim, os ataques aos professores, assim, na audiência pública que a gente teve semana passada, houve é fervoroso desse pessoal das neopentecostais mais radicais, né, dos líderes, né, não das pessoas que frequentam, porque, coitados, eles às vezes são manipulados. Mas eles querem... Qual é a luta deles agora? É pelo homeschooling. Não sei se é assim que fala. Homeschooling. A briga deles é o seguinte: nós temos o direito de criar nossas crianças dentro da nossa casa, dentro dos nossos valores, dentro da nossa fé, porque os professores deturpam a cabeça dos nossos filhos. Então também tem um discurso que ataca os professores e ataca as escolas, e isso é muito perigoso, porque quando eles falam o discurso do homeschooling, eles estão aprisionando as mulheres também. Porque essa é uma estratégia patriarcal de dizer o seguinte: você tem que cuidar dos nossos filhos. Aí a mulher não vai estudar, ela vai parir, ela vai cuidar, ela vai ter que educar, ela não vai poder sair mais de casa, ela vai ficar submissa, né, naquele sistema patriarcal, né, opressor,
e ainda tendo que educar, né, os filhos dentro das regras que o pastor vai lhe impor. Então, já tem uma articulação de igrejas neopentecostais com editoras que estão já com livros para distribuir para homeschoolers da América Latina toda. Então, isso é um projeto político. É um projeto político que está indo adiante. A precarização das nossas escolas, inclusive as escolas públicas, é proposital. Para que chegue num tempo que eles digam assim, ok, as escolas públicas são muito ruins, então nós vamos voucherizar tudo, vamos terceirizar tudo. E aí dá o dinheiro e a educação para grandes empresas, grandes conglomerados que não estão preocupados se as nossas crianças sabem ou não ter essa questão crítica, essa visão crítica a respeito do mundo, de perceber que o mundo é complexo, não existe questões únicas, ou é isso ou é aquilo, não é só isso, há uma complexidade de coisas que é preciso entender para que a gente consiga chegar em certas questões que são respondidas com muita simplicidade, na maioria das vezes elas estão erradas, respostas muito simplórias são erradas na maioria das vezes, só que isso só se faz com esclarecimento, com educação. Se a gente não entender isso, vai ficar complicado. Então, provavelmente outras pessoas vão assistir a esse programa maravilhoso, né, com pessoas incríveis, falando de amor, falando de Cristo, falando de mudanças sociais, falando em favor, né, das pessoas excluídas, marginalizadas. Então, não só morador em situação de rua, mulheres, pessoas negras e não brancas, pessoas indígenas, enfim, toda, né, a paleta do que a gente diz que são minorias, né? E não são minorias, são a maioria da população brasileira. A maioria, né, da população brasileira hoje está sendo, né, vilipendiada, manipulada, excluída, mesmo sendo a maioria, né? Então, é uma grande tarefa que a gente tem, eu acho, enquanto cidadão, enquanto, né, cristãos, de levar, eu acho que a luz onde há treva, né? Levar a palavra onde há aquele silêncio, e até me emocionei agora. Porque eu me emociono muito, porque é tão triste eu ver, às vezes, as pessoas que estão precisando do serviço público, estão precisando do que a gente luta para que elas tenham, e elas mesmas não querem aquilo. É muita perversidade. Então, as pessoas que fazem isso, querem armar mulheres, que querem mais violência, que falam em ódio, em preconceito, que metem o dedo na cara, eles vão ter uma trajetória ainda para se arrepender, porque é muito egoísmo, é muita mau caratismo, é muita manipulação, é muito triste, não só aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil, mas a gente está vendo na Argentina, a gente está vendo no Chile, a gente está vendo, tá horrível, dá uma sensação assim que a gente está retrocedendo 50, 100 anos na história, né? Porque a gente estava vindo conquistando direitos, incluindo todo mundo, e de repente agora a gente está voltando. Então eu acho que é um grande desafio, né? A gente faz a nossa parte. Eu acho que é por aí. Mais alguém, gente, quer falar? Cheguei. Eu sempre fico aqui sentada e ele você pode falar mais. Bom, meu nome é João, eu queria parabenizar aqui esse espaço, essa atitude de vocês, e gostaria de colocar um pouco do meu ponto de vista, porque eu acredito que se tivesse mais espaços assim, o mundo poderia ficar um pouco mais melhor, assim, um pouco melhor a mais. Porque, infelizmente, pelo que a gente visualiza assim nas ruas, é uma tristeza enorme você ver, às vezes, um ser humano menos valorizado do que um cachorro. Eu vejo isso porque hoje eu estou aqui em Blumenau, mas eu nasci e cresci num bairro periférico lá de São Paulo chamado Grajaú. E tive a oportunidade de vir até aqui e conseguir ter outras visões.
filho de pais nordestinos, também visitei o Nordeste e vi também muita tristeza relacionada à prostituição também. Gostaria que mais pessoas, aliás, as pessoas que deveriam receber essa mensagem, pudessem receber. Então, que a gente possa espalhar das nossas melhores formas possíveis as outras. Que coisa assim cresça a ponto de aparecer até em escolas também. Porque nas escolas... hoje eu estou me formando, espero, né, me formar como licenciado em Química, mas eu abordo bastante as questões ambientais, porque cuidar da nossa casa é o fundamental. E muita da riqueza que ocorre no país aliás, no planeta, é fruto da exploração, né? Do não cuidado com a nossa própria casa, que é o planeta em si. Nós não somos cidadãos brasileiros ou norte-americanos ou latino-americanos. Nós somos os cidadãos do mundo, né? Só que a gente perde esse senso de humanidade. Porque parece que é uma estratégia, não sei como isso aconteceu, mas a gente vai perdendo esse senso de humanidade porque a gente vai tornando cada vez mais perverso. Exato. Então, eu gostaria, parabenizo bastante e obrigado por me receberem aqui. E que eu estaria aí mais nas próximas conversas, então é isso. Obrigado. Às vezes a gente não dá nome, né, aos monstros, mas um dos monstros é o neoliberalismo, o capitalismo, né? Eu integro um partido que defende socialismo, né, a liberdade e o socialismo. De novos modelos de sociedade, de novas formas de convivialidade, de novas formas de nos organizarmos, né, em coletividade, em respeito. É difícil construir isso? Mas tem que ser um objetivo, porque o mundo, do jeito que se encaminha, é por causa da destruição total, né? Porque é a exploração total, tanto que o Elon Musk está procurando possibilidades em outros planetas, que a hora que eles sugarem tudo que tiver aqui e que acabarem com tudo que é possível de vida e de respeito aqui, né? Aí é bem ficcional, mas não é impossível. Aí, né, planeta que se exploda, gente que morra, e está quase assim, tá? Eles poluem o mundo todo, o deserto do Atacama, metade dele já é de roupa sintética que não degrada, os rios, as florestas. Aí quando as comunidades indígenas, quilombolas, querem permanecer na natureza para preservá-la e viver como eles viviam aqui em 1500 e antes disso, aí vem toda a força, né, do agronegócio querendo explorar, querendo... Né? Então, assim, ó, nós estamos num mundo sem freio, e o nome disso é capitalismo. E a gente tem que combater isso. Não é possível. É desigual demais, é mortal, é um suicídio da humanidade. Vamos fechando, não sei como é que é, eu fico aqui até amanhã. Não, vamos fechando, né? Agradeço muito a presença de todos que estão aqui, os que estiveram aqui online também, os que ainda estão online. Muito, muito feliz pela presença de todo mundo, por esse evento finalmente ter acontecido, porque ele está no nosso coração há algum tempo, no meu coração há muitos anos. Eu estava lembrando que a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntos, como coletivo O Amor Vence, foi nesse lugar também. Foi aqui, em 2019, a gente participou de um evento aqui. Foi muito legal. E é muito legal estar aqui de novo. A gente tinha prometido um sorteio de livros, e nós não vamos cumprir a promessa, não faremos o sorteio, porque vai ter livro para todos, então não precisa sortear. Seria um desperdício. Desperdício de papelzinho, que eu trouxe até papelzinho para escrever o nome. Ia ser um desperdício. Então eu acho que declaramos oficialmente encerrado, Miriam. Fiz tudo que tinha que fazer. Então, declaro oficialmente encerrado. O bar segue aberto. Nós vamos comer alguma coisinha aí, ficar por aí. Vai ter karaokê mais tarde, está na programação do bar, né? Já não é mais o karaokê do Amor Vence, é o karaokê do Cafundó. Mas podíamos fazer só? Não podemos fazer. Aliás, eu tinha feito uma playlist, esqueci, cara. É verdade.
Eu tinha feito uma playlist do Amor Vence. Esqueci. Gente, muito obrigado. Tá? Vou entregar os livros para vocês. Não esqueçam que vai ter mais, né? Tem mais 3 programados para esse ano. Se gostaram, divulguem. Se gostaram, passem para frente. Marca alguém para assistir depois. Mas assim, a gente que não é do movimento, mas a gente faz algumas coisas juntas. Eu tenho a parabenizar todo o grupo, né? Não é só você, né? Você, a Miriam, que eu tenho mais contato. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela insistência, parabéns pelas palavras. Vocês me fizeram acreditar de novo que é possível ter coisa boa desse lado, porque eu estava traumatizada, sério, é traumatizante, tá? Compreensível. Então eu agradeço, espero que nessa temática é uma temática muito boa para trabalhar, não só aqui, eu acho que o ano que vem tem muita coisa para fazer também, porque a luta vai ser longa e árdua. Obrigada em nome de todos que não, né, que estão aqui, que não são do grupo. Obrigada.